Mas tem informação chegando aqui do Brasil. A CPI do crime organizado e a CPMI do INSS tentam localizar a ex-noiva de Daniel Vorcaro. As comissões querem ouvir Marta Graeff nessa semana. Elijonas Maia é quem traz para a gente os detalhes. Elijonas, temos então depoimentos marcados para segunda e para quarta-feira nas comissões. Se até lá Marta Graeff não for localizada, qual é a estratégia dos parlamentares, Elijonas? Bom dia para você. Oi, Carol. Ótimo dia, ótimo domingo para você, quem acompanha a gente. Essa é uma pergunta que a CNN fez aos colegiados, tanto a CPI do crime organizado e a CPMI do INSS no Congresso Nacional. E o que os parlamentares dizem é: se não houver uma ida, um comparecimento da ex-noiva do Daniel Vorcaro, a Marta Graeff, eles avaliam determinar uma condução coercitiva, que é uma medida que a pessoa é obrigada a ir e que não está sendo mais usada aqui no Brasil após uma súmula, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Mas os parlamentares, com esse poder de polícia, que é uma comissão de inquérito, eles avaliam essa condução coercitiva para a ex-noiva do Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro que continua preso na Polícia Federal. Mas por que, Carol, que a ex-noiva foi convocada, que é diferente de um convite, ela é obrigada a ir para as duas comissões, um depoimento inclusive marcado para amanhã, já na segunda-feira? É porque há uma suspeita de que o Daniel Vorcaro ocultou patrimônio, passando alguns bens, inclusive abrindo um trust no nome da Marta Graeff e ocultando patrimônio, enviando bens para o nome dela, segundo inclusive mensagens trocadas entre os dois em posse da CPMI do INSS, essas mensagens que foram analisadas pelos parlamentares. Então o colegiado aprovou essa convocação, mas eles não estão conseguindo localizar a Marta Graeff, que mora nos Estados Unidos há 20 anos, pelo menos. E ela que ficou noiva, teve um relacionamento com o Daniel Vorcaro por mais de um ano. E nessas mensagens, inclusive, que a própria CNN também teve acesso, há muitas trocas de informações do Vorcaro, falando de autoridades, falando de ministros, falando de pessoas do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal também, então, e outras pessoas também do setor financeiro, como banqueiros. Por isso que a CPMI do INSS e a CPI do crime organizado querem tanto ouvir a ex-noiva do Daniel Vorcaro para ajudar nas investigações. Quando a gente trouxe uma informação desse envio de bens do Daniel Vorcaro para a Marta Graeff, a gente conversou com a defesa dela, o advogado Lúcio de Constantino, e na época ele disse que ela não tem nada a ver com isso, que teve um breve relacionamento e que o patrimônio dela continua igual, mesmo antes do relacionamento e após terminar o relacionamento com o Daniel Vorcaro. Então a gente tem que continuar acompanhando para saber se ela vai ser localizada amanhã ou não, e a condução coercitiva avaliada pela CPI. Volto com você. E enquanto isso, Elijonas, temos Daniel Vorcaro preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, negociando os termos de um acordo de colaboração premiada. Como estão essas tratativas, hein, Elijonas? Pois é, Carol, ontem mesmo, mais uma vez, o advogado do Daniel Vorcaro, que é o Sérgio Leonardo, foi à Superintendência da Polícia Federal no fim da tarde, por volta de 4 da tarde, ficou durante 1 hora com o cliente dele, saiu de lá com algumas anotações. O nosso repórter cinematográfico, Francinaldo Palácio, fez uma imagem dele saindo com alguns papéis e algumas canetas também, porque está nessa tratativa com o Daniel Vorcaro de uma delação premiada. Ele já assinou um termo de confidencialidade com a Polícia Federal e com a Procuradoria-Geral da República para avançar nessa negociação. Na semana passada, inclusive, o outro advogado, que é o principal advogado da banca de defesa do Vorcaro, que é o José Luiz Oliveira, conhecido como Juca, foi até o gabinete do ministro André Mendonça, no Supremo Tribunal Federal, que é o relator desse caso, falar sobre essa possibilidade e se colocar à disposição, começando aí esse pontapé inicial para uma delação premiada. No mesmo dia, o advogado pediu uma prisão domiciliar, mas o ministro André Mendonça negou. Disse que não, mas no dia seguinte determinou então a transferência que a gente acompanhou aqui na CNN em Breaking News do Daniel Vorcaro do Presídio Federal de Segurança Máxima para a Superintendência da Polícia Federal, onde ele está neste momento passando pelo seu primeiro fim de semana em meio a essas negociações.
mais expectativa para essa semana, Carol, de novos atendimentos, encontros com a sua equipe de defesa e também não está descartada a possibilidade de começarem os depoimentos de Vorcaro para a Polícia Federal. Vamos acompanhar também novos desdobramentos e episódios dessa série Daniel Vorcaro e Banco Master no meio de toda essa investigação de fraudes bilionárias da Polícia Federal. Carol. Elijonas Maia com informações para a gente ao vivo, direto de Brasília. Obrigada, Elijonas.